Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Não tô conseguindo pegar minha câmera. Ok. Bem, então, vamos sem câmera mesmo. Então, boa tarde. Meu nome é Alex Code. Eu sou, na verdade, sou diretor da seção de estudantes da Rubem Clark. E hoje a gente vai ter uma primeira live de uma sequência de lives que vai acontecer sobre o tema do coronavírus que está acontecendo e tudo mais. E o primeiro tema que vai ser com o Dr. Renato, que vai ser sobre o impacto do Covid-19 no sistema prisional. Então, vou falar um pouco do Dr. Renato. O Dr. Renato, ele é advogado sócio do escritório de advocacia Sanches e Meirelles. Ele tem expertise em direito penal, é membro fundador do Conselho de Comunidade da Execução Penal da Comarca de Osasco e presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, na subseção Osasco-São Paulo. Então, pode sentir livre para poder mandar perguntas e tudo mais durante a live. E queria agradecer a disponibilidade do Dr. Renato para poder nos abrilhantar com essa palestra muito boa e muito polêmica também, né? Então, por favor, Dr. Renato. Boa tarde a todas, todos e todes que nos acompanham aqui pelo canal, pela página da J. Rubem Clark, capítulo São Paulo. É com muita honra que iniciamos essa primeira live aqui para tratar dos impactos do coronavírus, do Covid-19, nas mais diversas perspectivas, iniciando, como disse o nosso amigo apresentador, a respeito do sistema prisional. Antes de adentrar ao tema, quero fazer uma menção de gratidão à doutora Tânia Formigoni, presidente do capítulo São Paulo, que fez esse afetuoso convite para termos essa conversa aqui hoje, apresentação de temas importantes para essa realidade e, principalmente, buscar de uma forma clara, de uma forma concisa, em uma linguagem modulada a todos que acompanham, para que a gente trate desse tema que muitas vezes é tratado de forma superficial e especialmente tendenciosa. Então, vamos adentrar ao tema proposto, né? Antes de mais nada, temos que compreender que a Declaração Universal de Direitos Humanos, em seus 30 artigos, ela tem a finalidade e o objetivo de promover o atendimento da dignidade das pessoas em suas mais diversas e variadas condições, circunstâncias, característica, orientação sexual e também situação. Dentre isso, temos como os vetores dos quais tenho expertise as questões vinculadas à população carcerária, as questões vinculadas também à liberdade religiosa e à dignidade da pessoa humana no âmbito macro. Não podemos deixar de falar que todos os vetores inerentes à Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, eles são todos, em sua totalidade, ali, são importantes, porque lidam com o aspecto primordial, o enfoque à pessoa. Então, quando tratamos do sistema penitenciário, quando tratamos da população carcerária, temos de manter sempre a análise de que estamos lidando com pessoas que em algum momento foram atribuídas a elas uma persecução penal, um processo penal,
uma condenação, ou muitas ainda estão no que apresentamos os presos provisórios, pessoas que estão aguardando ainda a sua condenação ou a sua absolvição no decurso do processo. Partindo desse pressuposto, se faz oportuno listar e demonstrar a todos aqui a quantidade de pessoas que está submetida a essa população carcerária. Temos duas entidades que apontam números divergentes. Temos ali o CNJ, que aponta uma população carcerária estimada em 812 mil pessoas, e temos também o Infobem, que é vinculado com o Ministério da Justiça, e esse segmento que analisa as questões vinculadas com a situação, a população carcerária, que aponta próximo de 766 mil pessoas. Dentre essa diferença entre esses dois números, temos ali 45 mil pessoas, ou seja, é uma diferença extremamente significativa. Ou seja, todas essas pessoas, por mais que elas tenham cometido ou está sendo imputado a elas o cometimento de crimes, de infrações penais, estas pessoas também não deixam de ser passíveis da percepção da dignidade da pessoa humana, ou seja, os seus direitos não são cessados, não são interrompidos. O que se faz ali é uma suspensão temporária, colocando de uma forma bastante objetiva e cristalina, do direito à liberdade. O direito à liberdade, ele acaba por ser, neste momento ali, suspenso, até que se apure as questões propriamente ditas de cada caso, para verificar se essas pessoas serão absolvidas ou serão ali condenadas. E, partindo do pressuposto que haja uma condenação, essa condenação, ela deve seguir as estritas finalidades da pena. A pena, ela tem alguns objetivos, algumas finalidades, assim. Ela tem a finalidade de ser uma questão vinculada pedagógica, ou seja, de ser uma possibilidade onde a pessoa que cometeu determinada infração penal seja apenada, ou seja, ela recebe uma pena, e essa pena, essa limitação da sua liberdade é um dos princípios, ou seja, ela é responsabilizada diretamente por essa questão. Tem-se a questão vinculada de natureza pedagógica para servir de exemplo, com todas as aspas, as pessoas que estão no ambiente externo aos estabelecimentos prisionais, para que, avaliando estas pessoas que foram sancionadas, que foram apenadas, elas avaliem com mais rigor a questão do cometimento de crimes. E também existe outro aspecto, e talvez um dos mais importantes, é a questão da ressocialização, ou seja, essas pessoas, elas foram apenadas, essas pessoas estão cumprindo as suas penas, só que essas pessoas, em algum momento da vida, elas retornarão para a sociedade. E neste retorno para a sociedade, como a sociedade vai estar preparada para essa pessoa e quais as estratégias, quais os mecanismos que a sociedade vai implementar para que essas pessoas, os ditos egressos, não cometam mais crimes, não reincidam na conduta delituosa. Então, a partir disso, partindo dessa premissa de que a população carcerária está entre 766 mil pessoas a 812 mil pessoas pelos órgãos listados, tem-se aqui a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás somente de Estados Unidos e China. Então, a partir desse aspecto, conseguimos verificar o quê? Cabe oportuno destacar também que essa população carcerária mencionada, ela está inserida tanto para os presos provisórios, as pessoas condenadas ali, devidamente apenadas, e também tem-se a questão do gênero, tanto para homens quanto para mulheres. Então, tem-se esse montante de pessoas nessa circunstância específica, né? O desafio dessa live aqui, dessa conversa, dessa inicial exposição, e posteriormente a quem se interessar, pode deixar ali as perguntas, pode deixar também os seus comentários, e a gente vai buscar estar respondendo no limite da possibilidade, do tempo aqui, para que a gente consiga debater. Inicialmente fazer a exposição um pouco mais
mais horizontalizada, e depois a gente pode abrir também essa possibilidade de uma maior interação. Então, eu peço que todos que têm algum apontamento, alguma inquietação, alguma pergunta ou qualquer comentário, deixe ali para que a gente possa debater de uma forma que torne essa conversa o mais interativa possível. Dito isto, temos de nos atentar ao que propõe essa conversa, né? As perspectivas pela pandemia. Então, a gente analisa os grupos de uma forma dimensionada e sectarizada para promover os melhores mecanismos de análise, de compreensão e de estratégias para que todas as populações sejam preservadas e enfrentemos este momento de pandemia com a maior celeridade e com a maior eficiência possível. Frente ao exposto, temos de retomar como os órgãos, as entidades estão se manifestando frente à população carcerária. Porque a gente tem que ter em mente o seguinte: essas pessoas que estão presas, elas não estão em hotéis. Essas pessoas que estão presas não estão em locais salubres, ventilados, com comida, com uma refeição adequada, elas não estão ali de férias. Essas pessoas estão em locais insalubres, em locais que são gatilhos exponenciais para doenças respiratórias, e como bem colocado por um magnífico juiz da execução penal do Mato Grosso, ele diz o seguinte, o doutor Valois, da execução penal, ele diz o seguinte: todos que estão no sistema penitenciário possuem, em alguma ordem de grandeza, algum problema no trato respiratório, visto que a umidade, o cerceamento, o grande volume de pessoas em ambiente limitado, acaba por ser um gatilho para possibilitar o surgimento dessas doenças respiratórias, visto que a tuberculose, por mais que ela seja uma doença ainda que tem alguma brasileira, em se tratando da população prisional, ela tem um incremento significativo, ou seja, até pela própria característica, né? Não podemos deixar também de notar que a questão do fumo, os tabagistas no sistema prisional acabam por também ser gatilhos ali específicos frente às questões respiratórias, além da aglomeração, como dito, e também um fato importante também que tem que ser analisado é a questão nutricional. Essas pessoas acabam por não ter a refeição adequada. Aí a gente entra num ponto muito especial. O que a sociedade e como a sociedade vê essas pessoas? Infelizmente, a sociedade encara a população carcerária como pessoas que devem ou deveriam, isso de uma forma com todas as aspas, cumprir a sua pena sem nenhuma regalia. Ocorre que, como dito no início da exposição, essas pessoas, elas não deixam de ter os seus direitos inerentes pela condição de estarem ali cerceadas, de estarem encarceradas. Diante disso, cabe notar as questões vinculadas à população carcerária, em especial, quais as medidas estão sendo adotadas nesse momento tão pontual. O CNJ, ele emitiu uma recomendação número 62. Uma recomendação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ele tem o intuito e tem a finalidade de promover orientações basilares a todos os juízes da execução penal e até a juízes da vara da infância e juventude, juízes que militam também da vara da família e sucessões, nos casos em que a prisão civil, tão bem documentada, a prisão civil por débito de alimentos, para que tenham a total clareza e analisem com celeridade, com urgência, as questões inerentes ao porquê essas pessoas estão presas, buscar maior celeridade. Existe um dado disponibilizado pelo CNJ, que da população carcerária que eu mencionei anteriormente, 41,6% dessa população são presos provisórios, ou seja, estão em prisão preventiva, estão em prisão temporária, são presos que ainda não têm uma sentença penal condenatória, ou seja, não foi atribuído pena a essas pessoas, elas estão presas ali pelas mais diversas fundamentações. E nesse bojo de discussão, cabe também destacar que esse número expressivo mencionado,
ele deve ter a prioridade de análise nas questões vinculadas à real necessidade de manter essas pessoas presas. Aí, infelizmente, algumas mídias não tão responsáveis acabam por lançar na sua plataforma menções do tipo: o judiciário brasileiro, o STF, o CNJ está tecendo ali recomendações para soltar todo mundo. Isso é uma tremenda de uma falácia, de uma mentira, uma proporção que afeta todas as pessoas, porque criar esse maniqueísmo, criar essa dualidade entre pessoas que estão fora da prisão e pessoas que estão dentro da prisão, não traz benefício nenhum para ninguém. Isso só acaba por reproduzir um sistema que busca tornar a ânsia punitivista sempre mais exacerbada. Então, posto isso, cabe destacar que estes juízes, eles não estão sendo obrigados a soltar as pessoas que estão presas. Estes juízes, eles estão recebendo uma orientação acerca de se verificar em cada caso concreto, as possibilidades e a real necessidade de que determinada pessoa permaneça presa, visto que temos 41,6% de pessoas presas dentre a grande população carcerária na nossa nação, temos de avaliar estes crimes que colocam essas pessoas em prisões provisórias. São crimes cometidos com violência? São crimes cometidos com grave ameaça? São crimes cometidos de qual natureza? Tem que se identificar o caso concreto. Logicamente, em se tratando de crimes sem cometimento com violência, com pessoas que tenham um histórico de questões vinculadas com patologias, com moléstias do trato respiratório, tais como asma, bronquite, ou mesmo a população idosa carcerária, existe uma população significativa idosa carcerária também, pessoas que estão ali acometidas de doenças respiratórias, como a tuberculose mencionada anteriormente, elas também são pessoas que têm essa possibilidade de serem beneficiadas com o próprio atendimento às medidas a serem adotadas no que tange à própria análise dos casos concretos, que pode resultar, sim ou não, em uma soltura dessas pessoas. Logicamente, vai ser avaliado cada caso concreto, cada modalidade de prisão e, acima de tudo, verificar análise subjetiva. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela tem filhos, tem crianças ou adolescentes dependentes dela? Essa pessoa é uma pessoa idosa? Essa pessoa, ela está num grupo de risco exacerbado? Essa pessoa tem a contração de doenças infecciosas que podem ser agravadas por uma eventual contaminação do Covid-19? Então, estas são uma parte da lista e que são aos juízes e que todos os advogados que militam na seara do direito penal, na seara da execução penal propriamente dita, podem e devem se utilizar para que os seus clientes sejam atendidos da melhor forma e sejam feitos e tecidos requerimentos acerca desses pedidos de liberdade em decorrência dessa questão. Logicamente, isso não quer dizer que essas pessoas terão graça, terão ali um indulto ou qualquer coisa do tipo. Essa questão, ela é temporária, essas prisões, elas serão analisadas caso a caso, essas pessoas serão colocadas no ambiente de liberdade, fora do estabelecimento prisional, de uma maneira em que essas pessoas possam desfrutar do ambiente não contaminado, vou dizer assim, não insalubre, e assim poder ter o desenvolvimento das questões inerentes à sua saúde propriamente dita, né? Cabe destacar que o Infopem, ele também desenvolveu dados relacionados à quantidade de casos que temos no país acerca da população carcerária. Pelos dados oficiais, não há ainda uma contaminação específica, pelos dados oficiais. Ouvimos relatos, ouvimos diversos casos concretos, assim, de colegas que também militam em diversos locais do país, que acabam por apontar, mas existem suspeitas, e o número de suspeitas no Brasil, nessa população carcerária inicial, colhido
na última quinta-feira, são de 118 casos, sendo que o Sudeste é o local onde tem a maior quantidade de pessoas que está na hipótese e também na possibilidade de estar contaminado, ou seja, as suspeitas propriamente dito. Cabe destacar também que, frente a isso, o sistema penitenciário, como dito no início, ele tem uma vinculação não somente com as pessoas que estão ou cumprindo pena ou presas provisoriamente. Temos a figura do servidor público, do agente penitenciário, que são pessoas que também merecem ter a dignidade resguardada, pessoas que têm familiares e pessoas que transitam no extramuro e no intramuro. Ou seja, são pessoas que, independente de ter um foco aparentemente reduzido, os 118 casos de suspeita listados, nenhum caso confirmado ainda, essas pessoas que trabalham, que se entregam ao labor para o cumprimento adequado a essas pessoas da população carcerária, os servidores, os agentes penitenciários, devem ser também um foco de preocupação, porque eles transitam para dentro e para fora a todo o momento. Nesse aspecto, não podemos deixar também de mencionar que no estado de São Paulo, assim como em diversos outros estados, foram suspensas as visitas. A suspensão das visitas, por ser uma medida que é uma medida polêmica, mas é uma medida, nesse momento, que se faz importante de ser adotada. Mas essa medida adotada de forma unilateral, sem se atentar às questões inerentes à recomendação 62 do CNJ, acaba por gerar uma teia de conflito bastante intensa. E como diz um querido amigo, o doutor Leandro, esses ingredientes, fazendo uma analogia com uma panela de pressão, eles acabam por começar a um procedimento ali, como se fosse um estourar de pipocas. Começa a ficar insuportável, a panela de pressão começa a ficar quente, as tensões e os conflitos das teias sociais começam a se acentuar, e a partir disso se tem ali as questões de uma ebulição social nessa micro-teia social que é a população carcerária, micro com todas as aspas, visto que temos uma população extremamente numerosa. Frente a estes comentários e essas observações iniciais, se faz oportuno também deixar aqui uma menção quanto ao que se espera da sociedade brasileira no enfrentamento à Covid-19. Logicamente, temos de nos atentar a todos os preceitos internacionais, a Organização Mundial da Saúde, em especial o Ministério da Saúde, e as orientações dos estados e dos municípios, logicamente. Mas, nesse momento, há uma grande necessidade de o atendimento do distanciamento social para as pessoas, sem qualquer menção ou qualquer percepção de contaminação, para aquelas que estão com suspeitas a quarentena e para as pessoas que têm, de alguma forma, ali já foi possibilitado a contaminação, foi identificada a contaminação, que seja colocada no isolamento para que não seja ali um propagador deste vírus nefasto que tem tanto afligido a nossa família humana, propriamente dita, né? E, dentre isso, não podemos nos esquecer jamais que todos os que defendem a aplicação da dignidade da pessoa humana, vinculada em consonância com os direitos humanos, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não podemos analisar somente uma parcela de um direito fundamental de uma população protegida nessa declaração e nos demais tratados tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Temos de atentar a todas as populações. Logicamente, nesse aspecto, estamos tratando da população carcerária, mas eu tenho o privilégio de atuar em diversas populações, em diversas perspectivas, dentre elas a liberdade religiosa também, com muito afinco, com muito carinho e muita responsabilidade. Então, quando o ser humano ele identifica um cenário como este, temos de nos reinventar
como sociedade, e a partir dessa reinvenção, ressignificar qual é o valor atribuído às pessoas, como atribuímos valores diferentes a pessoas que estão em circunstâncias diferentes, privilegiadas ou desprotegidas socialmente. Esta análise, essa perspectiva tem que ser feita por todos, qualquer que seja o segmento deste vetor dos direitos humanos. Tenho muita honra aqui hoje em estar falando aqui na página do capítulo São Paulo da J. Rubem Clark, uma entidade qual tenho tremenda admiração, um profundo respeito, e identificado como uma das precursoras da liberdade religiosa. Então, tenho muita honra em estar me dirigindo a pessoas que se preocupam, que identificam a liberdade religiosa como um aspecto inerente ao ser humano. Peço o olhar encarecido a todos que têm esta preocupação, que ampliem a sua perspectiva, que deixem o seu coração se encher de amor, e nesse momento a gente possa identificar que ali nesses presídios, ali nessas penitenciárias, estão pessoas que cometeram ou estão sendo acusadas do cometimento de crimes, mas que não deixaram de ser pessoas. O que foi suspenso ali foi a liberdade, não foi o status de ser humano. Vamos olhar com humanidade para essas pessoas, vamos buscar compreender de forma inteligível, de forma crítica, o que leva as pessoas ao cometimento de crimes. Vamos buscar nesse momento, como bem dito pelo biólogo Dr. Átila, no próprio programa da Roda Viva, nessa semana, que a sociedade, ela ultrapassou certos aspectos e o mundo nunca mais vai voltar a ser como era antes. Temos aqui uma oportunidade ímpar de criar e ressignificar um mundo novo, e que esse mundo novo seja feito por pessoas responsáveis, por pessoas que olham o outro como um irmão, como um ser humano, passível de direitos, de deveres, de responsabilidades, e assim a gente pode encarar a população carcerária como pessoas que estão inseridos nesses estabelecimentos prisionais, que têm famílias, que têm sonhos, que têm expectativas. Então vamos aproveitar esse debate, essa exposição inicial, para posteriormente, quem sabe, gerar uma interação e responder os comentários e perguntas que foram inseridos aqui na página da Rubem Clark, capítulo São Paulo, e quem sabe a gente possa interagir da melhor forma e disseminar uma luz no obscurantismo intelectual que vem sendo propagado na nossa nação. Muito obrigado, doutor Renato. Eu acho muito importante tratar desse assunto mesmo, que é novo para todo mundo, mas afeta bastante a sociedade também. Então, eu acho que a primeira pergunta que tem é do Leandro, e ele perguntou: no direito penal, há sempre a contraposição do direito do preso a contraposição do direito do preso com a sociedade da segurança da sociedade. Qual desses valores é o mais importante no caso de uma pandemia? Perfeito, Leandro. Obrigado pela sua pergunta. Sempre que a gente for atribuir valor a esses princípios, o valor central sempre deve ser a vida de qualquer pessoa. E nesse momento, essas questões vinculadas com a recomendação 62, com o posicionamento de diversos magistrados, de entidades da Defensoria Pública, que eu não posso deixar de citar aqui também, de conselhos da comunidade que atuam de forma responsável, como em Osasco, como em São Paulo e demais localidades que têm conhecimento, como Curitiba também tem um conselho maravilhoso que faz uma interação fantástica. O que deve ser pautado sempre é a vida. Posterior à vida, deve ser pautado as questões inerentes à proteção desta, e a grande preocupação que acaba por ser elencada é o quê? Vai soltar todo mundo? Soltando todo mundo, vai colocar as pessoas em risco? Essa é uma pergunta válida. Os juízes da execução penal, eles têm a possibilidade e também a atribuição de avaliar o caso concreto, pessoas que não cometeram crimes violentos, pessoas que estão ali aguardando, no que tange aos presos provisórios, né, aguardando ali o seu processo. É uma sociedade que busca etiquetar e depositar pessoas em unidades prisionais, ou é uma sociedade que busca responsabilizar aqueles que pertencem a esta teia social, para que sejam responsabilizados pelo crime que cometeram no limite da sua transgressão,
e atribuídos ali a pena propriamente dita, a própria questão pedagógica envolvida e a ressocialização, para que no momento que retornarem à sociedade, não se enganem, meus amigos e minhas amigas, em determinado momento, todas essas 812 mil pessoas, elas irão retornar, e queremos que essas pessoas retornem como? Transformadas, ressocializadas, aptas à construção humana, ou queremos que elas mantenham as próprias manifestações delituosas ali, a prática de crimes? Então, um aspecto muito importante, inicialmente, valorizar e valorar a vida como princípio fundamental. Em segundo, as questões inerentes à proteção por meio da análise dos magistrados frente ao caso concreto, ou seja, análise de cada pessoa presa. Temos mais perguntas, meu amigo? Enquanto aguardamos nosso amigo fazer a leitura aqui, deixamos claro que estamos tratando dos temas relacionados com a população carcerária, e esta população carcerária que muitas vezes ela é acometida de diversas ilegalidades e transgressões, né? O que até me faz lembrar um maravilhoso artigo escrito pelo Dr. Leandro Ferreira, Romero Ferreira, onde ele coloca ali um parâmetro muito interessante acerca deste, abre aspas, estado de coisas inconstitucional, como está descrito na DPF 347, que promoveu a própria questão e o ingresso do Instituto de Direito de Defesa, e posteriormente também a liminar, que foi elaborada pelo ministro Marco Aurélio, que foi em seguida cassada, mas cabe dizer que todos os preceitos inerentes a essa liminar estão robustos na recomendação 62, como dito anteriormente. Temos mais algumas perguntas aqui, meu amigo? Algo tá me ouvindo? Dá pra ouvir, né? Perfeitamente. Ok, desculpa, é a internet. Tá bom. Outra pergunta do Leandro foi que ele perguntou se todos os presos deveriam sair. É possível analisar quais presos podem ser liberados sem que a sociedade corra risco? Doutor Leandro, muito obrigado pela pergunta. Existe hoje uma preocupação muito incisiva quanto a esta polêmica que foi dada por uma mídia irresponsável, que todas as pessoas seriam liberadas, que seria uma grande evasão em massa das pessoas que estão como presas provisórias ou pessoas cumprindo a sua pena, né? Cabe destacar o exemplo de outros países que tomaram medidas mais intensas no que tange a liberação dessas pessoas, né? E também tiveram resultados ali não dessa forma. Por isso a importância de, como dito anteriormente, a todas as pessoas que iniciam com essa preocupação a respeito de como vai se dar essa liberação não é feita automática, ela não vai chegar uma ordem para os juízes da execução penal nesse momento, obrigando todos a soltarem as pessoas que estão presas, né? Como bem dito anteriormente, as pessoas serão avaliadas em cada caso concreto, com as questões inerentes à população de risco, com as questões inerentes também às pessoas que são responsáveis por crianças ou adolescentes, as pessoas com HIV, com doenças no trato respiratório, e, acima de tudo, pessoas que não tenham a suspeita do cometimento de práticas por meio de violência e grave ameaça, ou mesmo a condenação dessa natureza. Mesmo que identificados casos em que houve
a liberação, a autorização para a concessão de prisão domiciliar, alvarás de soltura nesse aspecto, com medidas condicionantes dessa liberdade, seja com tornozeleiras eletrônicas do tipo. Mas cabe destacar que o grande parecer que deve ser identificado aqui é a questão, propriamente dita, da pessoa em si. Como é analisada essa pessoa que está no cárcere e como essa medida realizada pelos juízes da execução penal vai ser encarada. Como temos como dado empírico, os juízes, grande parte dos juízes, em especial da execução penal, costumam ter uma postura mais conservadora. Então, isso acaba por, talvez, trazer esse anseio das pessoas no que tange a essa iminência de uma liberação em massa, né? As pessoas que serão ali beneficiadas, com todas as aspas dessa questão, pessoas que estão presas, elas serão beneficiadas em razão da eventual possibilidade de serem contaminadas. Muito obrigado, doutor Renato. Eu acho que tem mais perguntas. Tem uma pergunta da Camila. Alô? Tem uma pergunta da Camila que meu marido não, está no regime semiaberto há mais de 60 dias e continua no penitenciário do fechado, pois não possui vaga no semiaberto. Há possibilidade dele sair dessa lei? Perfeito. Vamos deixar claro inicialmente que não se trata de uma nova lei, né? Se trata de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, onde, então, ela acaba por ter um efeito prático no plano decisório desses juízes, ou seja, essa recomendação acaba por afetar o formato com que os juízes vão decidir essas questões, né? Mas avaliar um caso concreto é sempre uma questão muito pontual. Em se tratando de pessoas que estão sendo inseridas em um regime mais gravoso em comparação à condenação que lhe foi atribuída, este caso em especial deve ser analisado pelo advogado que está constituído, pelo defensor que está ali analisando, para que, com análise aos autos do processo, este colega, seja um defensor, seja um advogado conveniado com a Defensoria Pública ou um advogado particular, possa fazer todas as considerações e apresentar todos os requerimentos para que o seu esposo e pessoas que estejam na mesma condição que ele sejam beneficiadas, com todas as aspas, e sejam colocadas em liberdade, mesmo que de uma forma com um limite pré-estabelecido ou de uma forma muito pontual, deixando claro que isso não é uma declaração de absolvição, e isso também não é uma liberação em massa. Todos os advogados que militam nessa área devem fazer os requerimentos para cada cliente, para cada caso concreto. Existem juízes que estão tomando medidas mais intensas nessa questão, mas como mencionado anteriormente, o nosso judiciário é extremamente conservador. Então, sim, existe a possibilidade dele ser contemplado com essas questões ditas anteriormente, e eu recomendo que procure o seu advogado, se tiver advogado constituído, o defensor público que está cuidando do processo, ou mesmo verifique a possibilidade de compreender melhor essas questões. A pergunta da Tânia agora é sobre capelães ou representantes religiosos estão permitidos de visitar os detentos? Essa pergunta é excelente, visto que acaba por trazer um aspecto vinculado à própria liberdade religiosa das pessoas que se colocam de forma humanitária a levar aqueles adeptos de determinado conjunto de crenças, sejam ali e recebam a assistência espiritual propriamente dita, né? Neste momento específico, toda a visitação e interação, ela está suspensa. Neste aspecto inerente ao questionamento da doutora Tânia, eu vou me permitir fazer uma pesquisa e, no momento oportuno, eu encaminho para ela essa resposta, porque não houve uma menção específica, até onde eu fiz a minha pesquisa recente, acerca dos capelões e das pessoas que buscam promover a assistência espiritual. Mas, em se tratando do próprio cenário e também
das questões que afetam a própria liberdade religiosa, a liberdade de culto e a liberdade de crença nesse momento, em muitos estados da federação, cabe oportuno verificar se essas possibilidades estão na sua plenitude, visto que no momento de uma declaração desse estado de calamidade, muitas das nossas liberdades, dos nossos direitos, eles são ali de alguma forma remanejados, ou são reduzidos, ou são alterados, eles são afetados também. Por isso que eu me deixo agora esta possibilidade, vou encaminhar a doutora Tânia, assim que eu identificar esta assistência espiritual que é feita no ambiente da população carcerária. E aproveito também a oportunidade para fazer um convite, assim que a gente ultrapassar esta pandemia, enfrentarmos como nação, como família humana, que membros das mais diversas representatividades e conjunto de crenças se unam para enviar pessoas para que sejam seus representantes para promover uma assistência espiritual da mais plural e diversa, visto que a população carcerária também detém ali uma grande pluralidade de adeptos dos mais diversos conjuntos de crenças. A Márcia está perguntando como que será feito o controle disso. Ou seja, eu acho que ela está falando dessa liberação dos presos, eu acho. Perfeito, Márcia. A princípio, sempre que é atribuída alguma medida de obtenção de liberdade de pessoas que estão no decurso de um processo penal, ou seja, os presos provisórios, ou também as pessoas que, de alguma forma, alcançaram algum objetivo, dentre eles a mais conhecida, a prisão domiciliar, este controle, em regra, ele pode e deve ser feito pela questão vinculada com a aplicação da tornozeleira. A tornozeleira eletrônica, ela possui um mecanismo extremamente seguro, efetivo, para que seja realizado o controle de como essas pessoas elas estão cumprindo a determinação judicial pela limitação da condição de estarem inerentes à determinação de uma prisão domiciliar, por exemplo. É um caso muito específico, mas se tratando dessas pessoas que estão sendo ali objeto de um alvará de soltura, com uma questão condicionante, pode ser atribuído como medida de controle à tornozeleira eletrônica para fazer essa análise e essa implementação dessa prisão domiciliar. Ok, muito obrigado, Renato. Acho que tem outra pergunta aqui, que é se o sistema está preparado para isolar algum detento contaminado? Essa pergunta ela é excelente, ela é excepcional, porque a gente tem que imaginar que temos de 766 mil pessoas a 812 mil pessoas em localidades onde minimamente se tem o dobro da população carcerária prevista. Grande parte dos estabelecimentos prisionais, eles não possuem unidades de saúde interna. Salvo engano, apenas 30% ou um pouco mais por ter a possibilidade de ter uma enfermaria, de ter ali profissionais de saúde à disposição. Vou dar um exemplo aqui do estabelecimento prisional de Osasco. Ali tem uma enfermaria, tem um setor de saúde, tem um setor até vinculado com parte odontológica, o atendimento básico. O profissional médico, ele vai 2 vezes por semana fazer os atendimentos no estabelecimento prisional do CDP-1 e CDP-2 de Osasco, e a partir disso, identificadas as questões, as pessoas que estejam suspeitas devem sofrer ali o seu distanciamento social nessa micro-sociedade, colocando assim, em todas as aspas, né, e deve ser, de fato, levada para um local onde não possa proliferar o contágio deste vírus. Contudo, a realidade ela é muito triste nesse aspecto, em se tratando de como
proporcionamos ao cumprimento de pena ambientes insalubres e, posso dizer assim, degradantes. Dessa forma, existe toda uma atuação dos diretores de estabelecimento prisional para buscar lidar com as ferramentas que dispõem de um mecanismo de promover a maior dignidade dessas pessoas, tanto dessas pessoas quanto também dos servidores que atuam nessa localidade. E a resposta é que, dependendo da unidade prisional, esta separação é feita com mais ou menos eficácia, colocando dessa forma, mas existe a orientação de se fazer esta separação dessa pessoa com esta possibilidade de contaminação, essa suspeita. Como dito no início da exposição, temos 118 pessoas com suspeita, mas ainda não há reportado o dado nos sistemas confiáveis do Infopen acerca de qualquer menção de uma contaminação. Então, essas suspeitas ainda estão sob análise. Ok, doutor Renato. Eu tenho uma última pergunta, que na verdade é minha, na verdade, essa pergunta. Já que a liberação dos casos, dos presidiários tem que ser julgado de caso a caso, eu queria saber como é que seria um caminho viável para poder fazer tantos julgamentos num período de isolamento social, ou seja, que até os próprios órgãos públicos eles têm uma dificuldade de poder efetuar essas coisas, os julgamentos, né? Perfeito, meu amigo. Neste cenário em especial, se você me permite, eu vou buscar utilizar a sua pergunta para trazer e elucidar, acho que o que acaba por ser uma curiosidade de muitas pessoas, né? Como se dá este sistema todo, como as pessoas acabam por resultar no cárcere propriamente dito, né? Existe um documento muito conhecido que é o boletim de ocorrência, onde se relata à autoridade policial ali a ocorrência, a possibilidade de cometimento de crime, né? A notícia de crime, a notícia criminis, tecnicamente falando, e a partir disso se inicia a persecução penal, ou seja, as etapas de investigação que o delegado de polícia ele acaba por desenvolver com seus auxiliares, os próprios investigadores ali, e a partir disso se inicia, quando analisadas as questões de autoria e materialidade, o inquérito policial. O inquérito policial, ao seu fim, é emitido um relatório pelo delegado de polícia. Desse relatório, ele aponta ali as suas conclusões, as eventuais inquirições que foram feitas, as provas que foram produzidas e obtidas, e a partir disso se tem a conclusão. Essa conclusão encaminhada ao Judiciário e ao Ministério Público, o Ministério Público identificando questões vinculadas à autoria e materialidade, promove o oferecimento da peça processual chamada denúncia. Essa denúncia é encaminhada ao magistrado e o magistrado analisa se recebe ou não essa denúncia. Recebendo essa denúncia, inicia-se ali a ação penal. Propriamente dita, o processo penal começa naquele aspecto, não confundindo o processo penal como a legislação que trata da instrumentalização do Código Penal, do direito material, propriamente dito, para os iniciados no direito. Então, a partir disso, da ação penal, existe todo esse decurso onde vão ser avaliadas a autoria, a materialidade, as produzidas, e também existe um outro caminho lá atrás, que é a prisão em flagrante, que é o grande montante de prisões que é feito no Brasil. E, se me permite fazer um parêntese aqui, tem-se a crença, infelizmente, de que o Brasil é um país que valora a impunidade, o país da impunidade. As pessoas cometem crime e não são presas. Como, em sã consciência, meu amigo, eu posso compreender que estamos num país que valora a impunidade quando eu tenho uma população carcerária de 812 mil pessoas? Como eu posso compreender que existe impunidade? O que existe, infelizmente, isso sempre me entristece quando eu faço essa exposição, o que existe é seletividade. Determinadas pessoas, determinadas classes sociais, determinadas etnias são inseridas no sistema penitenciário, visto que grande parte deste arcabouço
que contém a população carcerária estão ali por crimes sem violência ou grave ameaça, como é o caso mesmo de crimes envolvidos com o tráfico de drogas. Grande parte deles, eles não têm violência ou grave ameaça, mas tem a questão vinculada à legislação específica que acaba por colocar essas pessoas em cárcere. Então, tratado desses aspectos, assim, desse momento, esse en passant a respeito dessas questões, dessa construção para as pessoas tomarem conhecimento do decurso e de o quão específico ele é, cabe destacar a sua resposta agora o mais breve possível, que é as recomendações inseridas ali, as orientações na recomendação 62, de que, na possibilidade, as audiências das pessoas que estão presas sejam feitas por videoconferência e a suspensão destas... cabe oportuno dizer também que as audiências de natureza não criminal, que não tenham pessoas presas ou internadas, no caso de adolescentes em conflito com a lei, foram todas suspensas. Então, a gente só tem ali as audiências que estão vinculadas às pessoas presas. Muitos estabelecimentos, poucos, na verdade, estabelecimentos prisionais têm mecanismos de videoconferência, alguns muito eficientes, como é o caso também do CDP1 de Osasco, que eu tive a oportunidade de diligenciar, e, nesse aspecto, é feita a audiência por videoconferência, né? Oportuno dizer também que as audiências de custódia estão suspensas nesse momento, né? A audiência de custódia é a oportunidade em que a pessoa presa em flagrante, ela é colocada à frente de um magistrado para que se avalie se essa pessoa possui condições de cumprir esse processo em liberdade, ou se ela vai ser ali objeto da conversão de uma prisão preventiva. Então, deste modo, espero ter atendido ao seu questionamento e esperemos que a sociedade ela esteja apta para enfrentar esse vírus e também, principalmente, que as pessoas encarem as outras pessoas, não como as outras pessoas, mas sim como pessoas humanas e pessoas que são todas inerentes à grande família humana, como inserida na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito obrigado, Dr. Renato. Foi muito esclarecedor mesmo. Então, eu acho que com essa pergunta a gente pode finalizar a palestra, né? Eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do Dr. Renato em poder tratar sobre esse assunto tão importante e das pessoas que estão acompanhando a live também. Muito importante a participação das pessoas também. Tem alguma consideração final, doutor Renato? Nesse momento, a consideração final se faz pertinente a todas as pessoas que busquem o atendimento às diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, que atendam às diretrizes do Ministério da Saúde, que sejam responsáveis no seu distanciamento social, na sua quarentena e no seu isolamento social, para que juntos, como sociedade, como família humana, possamos enfrentar com a maior responsabilidade e efetividade o combate a este vírus e que em breve seja produzida por meio de pesquisas científicas ali, uma vacina que possa promover a sociedade voltar à normalidade das suas atividades, mas como bem dito pelo biólogo Dr. Átila, né, como vamos enfrentar e encarar esse novo mundo, e também essa possibilidade aqui, ela vem se popularizando das lives, das palestras, dos webinários aqui, acaba por ser um formato muito interessante de poder alcançar muitos debates interessantes, exposições minuciosas, com um amparo legal, com um amparo na ciência, e assim a gente pode, quem sabe, evoluir como sociedade e como humanidade. A minha gratidão à doutora Tânia, ao nosso amigo que operou, o Koji, e a todos que estão acompanhando esta live, e desta forma dizer para vocês o meu muito obrigado, a minha gratidão, e estamos todos juntos aqui, de uma forma, mesmo que virtual, aptos a enfrentar este momento. Muito obrigado, doutor Renato. Um prazer. Isso, a gente consegue finalizar a live. Enfim, agradeço todo mundo que participou também.